Bom dia, bom dia. Neste momento eu quero agradecer ao Senhor por me conceder, mais uma vez a estar aqui na manhã desse dia para passar mais estudo de uma lição, que desta vez trata-se de Paulo, Paulo e os Efésios. Esta lição se inicia hoje com esse tema, de Paulo e os Efésios, Então, este é um novo bloco, Um novo bloco dessa lição. Então, ela vai ser estudada durante 3 meses, É um trimestre. Então, portanto, estamos no segundo semestre, E então, ainda depois dessa, vem dois blocos de lições até o final do ano. Ok? Então, que diz o seguinte, verso para memorizar. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Está escrito em Efésios 1, versículo 9 e 10. Ok? Então aqui prossegue dizendo o seguinte. Quando escrevemos algo, temos um propósito, algumas vezes um propósito significativo. Abraham Lincoln, por exemplo, escreveu seu famoso discurso de Gettysburg em 1863, pois a terrível devastação da batalha, da Guerra Civil Americana, que deixou cerca de 7.000 soldados mortos, Coisa terrível, A guerra é uma coisa muito indesejável, para qualquer nação, para qualquer povo, Uma guerra, um conflito de guerra é muito assustador para todos aqueles, que realmente estiverem envoltos a esta situação. É terrível, É um descontrole muito grande, entre os povos que estiverem passando por este conflito, Muito terrível mesmo, Então, nesse discurso implorado ou inspirado nos países fundadores, Lincoln expressou sua crença de que a guerra civil era o teste final para determinar se a nação criada em 1776 subsistiria ou desapareceria da face da terra. Então Paulo tinha um propósito profundo que motivou sua carta aos Efésios.
e estava sendo tentado a desanimar, em parte por causa do aprisionamento do apóstolo Paulo. Então, Efésios 3, verso 3, 6, 20, 6 verso 20, e em parte devido às contínuas perseguições e tentações, Paulo relembra a eles o que aconteceu quando se converteram, né? Aí Paulo foi perseguido muito, né? Estava aí sendo, né, levado para a prisão, estava aí, houve aquela comoção entre o povo, né? Realmente, né? Mas Paulo tinha uma grande preocupação pelo povo, né? Então ele sempre estava aconselhando, sempre ele estava falando de algo que pudesse acontecer com aquele povo, né? Então, esta era a preocupação de Paulo, né? E em parte devido às contínuas perseguições, né? E tentações, né? Paulo relembra a eles o que aconteceu quando se converteram. Lembrou a eles, né? Quando se converteram, né? Então, para procurar buscar realmente a Cristo, né? E seguir firme na fé, mesmo diante de todas as circunstâncias, né? Situações. Quando aceitaram Cristo como seu Salvador e passaram a fazer parte da Igreja de Deus, eles se tornaram o corpo de Cristo, né? Então, a Bíblia diz que quando aceitamos a Cristo, somos novas criaturas, né? Então as coisas velhas passaram, deve passar, né? Ter passado, né? E daí por diante, novas criaturas, deve seguir de uma maneira diferente, né? Os materiais de construção de um templo, né? E Efésios 2, verso 19 e 22, aí fala a noiva do Senhor. E Efésios 5, 21 e 33. E é um exército bem equipado e desempenhavam um papel estratégico no cumprimento do grande plano divino e de unir todas as coisas em Cristo Jesus, né? Então, diante de todas as coisas, toda essa situação, circunstâncias, devemos, né, confiar no Senhor, confiar na sua palavra, nos seus ensinos, né? Seus ensinamentos, né, acerca do que devemos fazer ou não. Que em tempo de perseguição a coisa é muito difícil, né? E os crentes em Efésios, quando a sua identidade integral, né, e aos seus privilégios como seguidores de Cristo, né? Então, como seguidores de Cristo devemos confiar, né? Confiar nele, né? Confiar nas suas promessas. Não é fácil, né? Enfrentar batalhas, né? Lutas, né? Principalmente quando se fala de guerras, né? A hora que eu fico pensando assim, que a gente aqui reclama, né, realmente que está passando por problemas e tudo. De fato, alguns problemas existem, mas nunca como os problemas que existem nos lugares onde está havendo conflitos de guerra, né? Onde está havendo guerra. É muito difícil estar assim e de repente surgir um
foguete, né? Um míssil, né? Surgir algo assim, não é? Ou um avião trazendo bombas, né? E é muito assustador que quando se olha para o céu, se vê um avião, já pensa logo que é um avião de guerra. E, e é bem possível que seja, né? Por causa do conflito, né? A ocasião que é própria, né? Para aquilo. Então é difícil, muito difícil mesmo, né? É muito difícil. Então quem passa por essas coisas sabe o que é tormento na vida, né? Sabe o que é tormento na vida? De não ter mais sossego para nada. Se estiver no campo trabalhando, está sujeito a isso. Se estiver no templo orando, também está sujeito a isso. Se estiver no comércio, né? Tratando de alguma coisa do comércio, algum assunto do comércio, está sujeito a isso. Pois é nesses lugares que eles querem muito atacar, né? Querem muito, porque é o alvo, né? Tem como alvo, né? O lugar que tem concentrado a maior quantidade de pessoas, né? Então é difícil, gente. É difícil, né? E a Bíblia diz que nos finais dos tempos haveria de existir tudo isso, né? Está acontecendo, né? E vai acontecer, né? Infelizmente, né? E vai continuar acontecendo até Jesus voltar. Infelizmente essas coisas são coisas malignas, né? Que não é de Deus, né? Não é de Deus. O descontentamento dos homens, né? O egoísmo, a avareza, a briga por coisas terrenas, né? Chega a uma situação como essa de não ter dó e nem compaixão de ninguém, né? Não ter dó e nem compaixão de ninguém. Então é coisa difícil, né? Então, mas Jesus previu isso, já tinha dito que iria acontecer essas coisas, né? E quando tiver essas coisas acontecendo, saiba que está mais perto, né? O final, né? O fim de todas as coisas, né? Saiba que está mais perto, né? Então, realmente estamos vendo aí, né? São os fenômenos naturais, né? E tudo mais, né? Então, furacão, terremoto, maremotos, é muita coisa, né? O tufão, é tanta coisa, né? Que acontece que devasta, né? Algumas partes da terra, né? Com as circunstâncias dos problemas ocasionais, né? Então vamos confiar no Senhor e pedir a Ele forças para vencer enquanto aqui estivermos, né? Enquanto estivermos vivendo aqui neste mundo, né? E buscar um certo preparo, né? Certo, gente? Então que Deus nos abençoe. Nesse momento oraremos ao Senhor. Santo Deus que está no céu, nesta hora eu te agradeço pelo privilégio que me dás de estar aqui na manhã desse dia, fazendo a leitura, né, dessa lição extraída da Bíblia, né? Todos os assuntos aqui têm a ver com a Bíblia e é extraído da Bíblia. Nessa hora, Senhor, te rogo uma bênção e favor dos internautas que puderem entrar nessa live para ver o que aqui foi dito, né? E então, dai a eles, né, o desejo de querer buscar a tua palavra. Desejo de querer crer nas tuas promessas. E querer também, né, na verdade, seguir este caminho, né? Caminho que leva até Cristo Jesus. Te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, que te rogo, já te agradeço essas bênçãos. Amém. Bem, minha gente, foi esta a lição de hoje, né? A lição de um novo bloco, né? Que se inicia, né? Hoje, né? Então, é esta lição que iremos estudar este trimestre, né? Este trimestre, né, de 90 dias. Ok? Que Deus nos abençoe e nos guarde de todo mal.
né? E vou encerrar esta live, né? Se Deus permitir, depois a gente conversa mais. Valeu? Tchau.